Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 16 e versículo 13. Quem achou diz, ô glória! Diz assim o texto, meus irmãos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você pode assentar-se dando glória a Deus. Aleluia. Que alegria poder estar na minha casa, junto com meu pai, junto com os meus irmãos. Agradeço ao meu querido pastor, meu presidente, meu pastor, meu amigo, pastor Roberto José dos Santos. Já lhe agradeço a confiança, as orações, os ensinamentos contínuos sobre a minha vida e o meu ministério. Agradeço aos companheiros que nos ladeiam também aqui esta noite, que têm orado, bem como essa igreja bonita que sempre tem orado pela gente. Antes de trazer essa breve reflexão, quero agradecer as orações da igreja, pois a minha filha Rafaela tem se recuperado cada dia bem para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É fruto das orações daqui do ciclo de oração, da irmã Iraci, da minha dirigente irmã Rosa, meu pastor que sempre tem orado, ligado para a gente, nos dando esse suporte para a glória de Deus e estamos de posse de vitória. A igreja pode dizer amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. O texto escolhido esta noite, quando eu recebi a convocação do meu pastor para estar aqui cooperando com ele esta noite, já é de grande responsabilidade e nos faz muita falta por vezes, não é, quando ele é ausente estar aqui deste dia e ele presente, a gente tem um misto de sentimento, não é? De alegria e de temor, mas sei que a igreja está orando e certamente Deus vai continuar falando conosco. Vocês dizem amém? E quando eu estava orando essa tarde, pedindo a Deus um texto, e aí veio esse texto ao meu coração, e o Espírito Santo falou comigo assim, diga ao meu povo, quem eu sou? Quem é a minha igreja? E quem são os meus discípulos? Nós encontramos nesse texto essas três perspectivas, essas três ações, mostrando-nos quem de fato é Jesus, qual é de fato a sua identidade. Quando nós vemos o Evangelho escrito por Mateus, ele é escrito para nos dar um retrato de Jesus Cristo. Ele é escrito
para enfatizar esses aspectos diferentes de sua pessoa e ministério. Mateus estava escrevendo para os judeus, e seu maior propósito era mostrar, com a genealogia de Jesus, o cumprimento profético do Velho Testamento, mostrando que Jesus era o Messias. Ora, Jesus, e sendo de fato o Messias entre nós, Mateus é o único dos evangelhos que vai trazer essa expressão eclesia, ou igreja, da sua identidade e daqueles que pertencem a ela. Quando nós vemos nesse texto essas três tipificações, trazendo um ensinamento do reino de Deus, e essa confissão espontânea, porém muito assertiva de Pedro, nós vamos entender que o Senhor, Ele prevalecerá sempre mediante as circunstâncias, mediante as adversidades que outrora enfrentaria em sua vida, em seu ministério. Os fariseus e saduceus não reconheciam a verdadeira identidade de Jesus e se opunham a ele, pedindo um sinal. Quando nós vemos no livro de Mateus ainda, capítulo 16, versículo 1, o texto diz assim: e aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Eles não tinham a dimensão, de fato, quem era Jesus, e para eles entenderem quem era Jesus, pediria esse sinal do céu. Porém, Jesus vai adverti-los, e adverte os seus discípulos, contra um fermento da incredulidade. E nós podemos ver isso no livro de Mateus, ainda no capítulo 16, e o versículo de número 12, que diz assim: então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus quer revelar a sua identidade. Jesus quer que eles creiam. Logo, quando nós percebemos isso, Jesus vai provocar uma reação nos seus discípulos. E ele vai dizer: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O povo tinha Jesus como um profeta. E nós vemos isso, podemos ver isso ainda em Mateus, no capítulo 14, e o versículo 2, diz assim: e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Eles não entenderam quem era Jesus, mas Jesus ainda pergunta: e o povo, que diz ser o Filho do Homem? João Batista, disseram alguns; Elias ou Jeremias, disseram um outro. Mas ele era o precursor, o Messias, o homem que tinha a maior proximidade com Deus. Ele não era apenas um forasteiro, ele não era apenas um que estava ali de passagem. Ele era o Emanuel, era o Deus entre os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mateus ainda no capítulo 14, e no versículo 1 diz assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: é este João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso ele ainda opera esses sinais. É porque Jesus não se revela para quem quer, aleluia, quer a sua revelação. Ele se revela para quem busca. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem sabe Herodes com sua fama, sua fortuna, seu dinheiro. Quem sabe Herodes com a sua carga militar e pelo poder que exercia entre o povo, queria ter revelação de Deus. Nem os seus criados o tiveram de uma forma plena, mas tinha uma irmãzinha chamada Maria, que ninguém dava nada por ela. Tão lembrado, aleluia, que quando ele ressuscita, ele está no jardim, e aí Maria o abraça. O texto dá por inferência que Maria o abraça e não deixa ele se locomover. Ele diz: jardineiro. Ela ainda não sentiu a revelação grandiosa de Jesus, algo que você está sentindo aqui esta noite. Quando as irmãs cantaram, quando os jovens cantaram, Maria estava atormentada, preocupada, e agarrou-se com Jesus e disse: jardineiro, será possível que você não pode me dizer onde colocaram o meu Jesus? Aí ele vira para Maria e diz: Maria. Ele sabe o teu nome, ele sabe o que você está passando. Quando ele diz: Maria, não me detenha, ela imediatamente o solta, mas vai dizer aos meus discípulos, aos meus irmãos e a Pedro que eu irei me encontrar com ele. E ela tem essa grande revelação. Louvado seja o nome de Jesus. O povo, meus irmãos, ainda não compreenderam, mas Jesus, aleluia, se revelava com sua grande identidade. Jesus, pois, pergunta para os discípulos, se para o povo eles ainda não identificaram, e dizem que eu sou João Batista, ou Jeremias, ou Elias, e vocês? Quem diz vocês o que sou? Louvado seja o nome de Jesus. Ainda em Mateus, no capítulo de número 16, o versículo 15 diz: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Versículo de número 16, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o iluminado de Deus, o mandado por Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos, nessa afirmativa, e que esta declaração não é fruto de convivência apenas com o povo. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, não era apenas uma especulação filosófica ou teológica, conforme os fariseus e saduceus queriam confundir, mas era uma revelação de Deus. E aí eu poderia perguntar esta noite: quem conhece Jesus aqui, levante a sua mão e dê glória. Quanto você pagou para conhecer Jesus? Você não desembolsou nada, aleluia, mas um dia na tua vida os céus se abriu, a revelação de Deus, a iluminação de Deus veio para a tua mente, e você conheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Levante a sua mão e glorifique a Ele esta noite. O povo que diz que eu sou, um dizia João Batista, Elias, Jeremias. E vocês, meus discípulos, que dizem que eu sou? Aleluia. Jesus continuou e Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17 diz: então Jesus lhe afirmou. Jesus provocou, as respostas eram ambíguas, mas no versículo 17 Jesus afirma. E qual é a afirmativa de Jesus sem nenhuma negação? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi a convivência, não foi o sistema filosófico teológico dos judeus, nem saduceus, nem fariseus. Quem te revelou, aleluia, foi o meu Pai que está no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa afirmativa não vem de uma convivência, não vem de uma
especulação filosófica, porém vem de uma revelação divina. Então se alegre aqui esta noite, meu irmão, e você que ainda não decidiu a vida para Jesus, está sendo tocado esta noite pelos cânticos, pelas palavras. É Deus revelando o Cristo ressurreto para você aqui esta noite. Aleluia. Jesus é o Filho do homem. Curiosamente, pesquisando, eu encontrei no Novo Testamento 88 vezes a palavra Filho do homem, Filho do homem, Filho do homem, Filho do homem, que era um título messiânico dado a Jesus. Era um título de um Messias. Lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Dá para você dar glória a Deus? E dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele, e lhe foi dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Levante-se quem se levantar, o Cristo vivo da igreja está de pé. Quem é Jesus? Jesus, como Filho do homem, também significa que ele é um homem como os demais. Um filho do homem é um homem. Porém Jesus era 100% Deus, João 1:1, mas também era 100% humano, João 1:14. E aí lá em João 1, versículo 1 e João 1:14 diz assim: no princípio era o verbo, o Ruach, a fala, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A igreja pode adorar a Jesus, o poderoso das nações. Oh, aleluias. Jesus é o Cristo que cumpre as profecias. Nascido em Belém, Miqueias 5:2, de uma virgem, Isaías 7:14, profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18:18, sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 110:4, um rei, Isaías 11:1-4, filho de Davi, Mateus 22:42, que sofreu antes de entrar em sua glória, Isaías 53. Jesus cumpriu todas as exigências messiânicas. Quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo, profetizado em Daniel como Filho do homem. Aleluia. Porém os seres espirituais reconheceram isto. Aleluia. Mateus 14:33. Diz assim o texto: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Você pode adorar a Jesus aqui nesta noite, meus irmãos. Sabe por que a gente pede? Adore a Jesus. Adore a Jesus. Porque aquele ao qual Deus o revelou, e a partir do momento que essa revelação chega ao nosso coração, não tem como não adorá-lo. Como pastor, chorando e adorando, andando e adorando, as lágrimas caem e adorando, a enfermidade chega e adora, a conta no banco chega e você adora, chegou o pagamento e não tem como pagar, você adora, porque você conhece o verdadeiro Jesus que cuida de você nos mínimos detalhes.
Aqueles que o reconhecem e o adoram. Lá em João, no capítulo 9, vamos ver, João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 9, o versículo de número 35. Veja que maravilha, quando reconhecemos Jesus. João, Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 9, versículo 35, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? 36. Ele respondeu, aleluia. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. O cego foi curado, não tinha tido ainda a revelação plena do Messias. Quando Jesus se encontra com ele após o expulsar, ele pergunta: você crê? Ele disse: eu não conheço, eu não sei. Eu sou o que falo contigo. Oh, aleluias. Versículo 38, ele vai dizer: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eu não sei, irmão, se você chegou aqui esta noite, talvez impossibilitado em meio às adversidades enfrentadas, e você ainda não liberou a sua adoração e não aumentou o nível da adoração, porque quem adora não pode se limitar às coisas. Estão lembrados quando Isaías profetiza na adoração? Ele diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e diziam uns para os outros: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E você nesta noite tem a oportunidade, na revelação da palavra, em adorar aquele que lhe redimiu a vida. E enquanto você adora, ele entra no problema. E enquanto você adora, ele entra na tua saúde. E enquanto você adora, ele entra nas tuas finanças. Adore Jesus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é o Deus vivo, que em contraste com os deuses mortos, adorado pelos pagãos, ele é vivo. Porque o texto diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se entendemos em um aspecto muito simples quem é Jesus, qual é a identidade de Jesus, quem somos nós, quem é os discípulos. Aí Pedro, fazendo essa representação dos discípulos, ele é bem-aventurado. Diga assim para a sua irmã: você que adora Jesus, que não murmura, mas adora, é bem-aventurada, é bem-aventurado, porque não foi o homem que te revelou. Ele é feliz, ela é feliz, porque ela é alcançada pela graça reveladora de Deus. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 21, diz: naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste a esses pequeninos. Ei, bem-aventurados de Jeová, pequeninos aos olhos de alguns, mas tem a revelação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, que é a salvação do Senhor para você. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, vá dando glória e exaltando ao Senhor, que é mestre dos mestres e Senhor dos senhores. Quem é os discípulos? Bem-aventurado.
E aí Jesus, o mestre, vai dizer a Pedro: tu és Pedro. Você é simplesmente Petros. Porque tem discípulo que quer ser alguma coisa e esquece que quem é o mestre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O nome Pedro é pedra, ou homem-pedra. Poderia ser definido, transliterado para o homem-pedra. Quando chamava assim Pedro, no hebraico, o homem de pedra, o homem-pedra. Mas ele tinha um nome também chamado de Cefas, em aramaico. Bem, a pedra ao qual ele se refere nos versículos posteriores, porque ele vai dizer: então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado o discípulo, filho de Jonas, Bar Jonas, Bar, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse: tu és simplesmente Petros, tu és Cefas. Tu pode até ser durão, Pedro, mas tu és Cefas. E pronto. Aleluia. Seria a revelação que o discípulo recebeu esta pedra? Ou o próprio discípulo Pedro? Vamos ver. 1 de Pedro, capítulo 2, primeira a epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos 6 e 7, diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, porém para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, reprovaram, essa foi a principal da esquina. Logo, Cristo é o edificador desta igreja, que usa também os apóstolos neste processo. Então a pedra aqui, meu irmão, não é Pedro. A pedra, aleluia, que Jesus se refere, é a grande revelação dele enquanto a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, rejeitado pelos construtores. Para os que credem, bênção; para os rebeldes, aleluia, açoite. Mas aqui nesta noite, cadê os crentes fiéis que reconhecem em Cristo a sua supremacia? Adore-o. Adore. Efésios no capítulo 2, versículo 20 diz: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Então você poderia repetir comigo assim, ó: Pedro não é a pedra é Jesus. Pronto. Porque o texto diz assim, meus irmãos, para a gente ter uma compreensão melhor e adorar: também te digo que tu és Pedro. Ele vai usar o nome de uma pessoa. Ele vai fazer um jogo de palavra e vai dizer: e sobre esta pedra. Ele não vai dizer: e sobre ti, Pedro. Pedro não é o edificador da igreja. A igreja subsiste hoje não é por conta de um suposto papado de Pedro. A igreja subsiste na revelação de Jesus Cristo para a humanidade. Ele é adorado em todas as nações. Aleluia. Senão ele diria: sobre ti, Pedro, edificarei. Mas ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a revelação que eu te dei, porque te revelei que eu sou Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja ainda não estava edificada, estava projetada, não edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo,
Os discípulos de Jesus são aqueles que creem em Cristo como Filho de Deus e permanecem firmes na fé. Por que permanece firme na fé? Porque a sua fé não está numa montanha de areia. A sua fé não está nas casualidades da vida. A sua fé está alicerçada na rocha que é Jesus. É por isso que vem os vendavais, tu ficas de pé. É por isso que vem as grandes ondas e você está de pé. Vem as afrontas e você continua de pé. Porque o discípulo de Jesus está alicerçado na rocha. Cadê os discípulos que podem adorar o Senhor? Aleluia. Discípulos que são alcançados pela graça do Evangelho de Jesus, pelo Espírito Santo, e pode crer nele, são pedras vivas, edificados sobre a pedra principal que é Cristo, e o fundamento da doutrina dos apóstolos. Também encontramos no texto, além da identificação de quem é Jesus, quem era esse discípulo edificado sobre a pedra principal, também nós encontramos nesse texto a identidade da igreja do Senhor aqui na terra. Logo, esta igreja é edificada por Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Você pode dar glória a Deus? Os homens vão se estribar, vão se arranhar, vão na Câmara Secreta, pode botar Plano Nacional de Desenvolvimento 3, pode botar o que botar contra a igreja é edificada por Jesus, por Jesus. O versículo 18 nos mostra isso claramente. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Logo, essa igreja edificada, a igreja dos chamados para fora, tem um papel importante, porque tentaram, irmãos, preste bem atenção, não é de agora que tentaram calar a igreja de Cristo, aleluia. Imperadores poderosos queriam calar a igreja e destituir a igreja do Senhor, mas o texto nos mostra que as portas do inferno, do Hades, não vencerão. As portas podem ser fortificadas, as portas podem ser de inimigo ferozes, mas elas não permanecerão. Olha como tentaram matar a igreja. Quem é o edificador da igreja? Quem é o edificador da igreja? Ele se doa, vicariamente ele se deixa para se cumprir a profecia. Ele morre por nós. Aí pegam Jesus e colocam, aleluia, lá no Hades. As portas como que do inferno, está lá no Hades, aleluia, preso, entre aspas, preso ali. E alguém cantando vitória, dizendo: acabamos com o evangelho, acabamos com a igreja, não existe mais igreja. Primeiro dia ainda estão cantando vitória, segundo dia ainda estão cantando vitória, terceiro dia, as portas do inferno não suportam, e ele ressurge dentre os mortos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. As portas do inferno, ou as portas do Hades, refere-se ao mundo dos mortos. Porém nem a morte pode vencer a igreja de Jesus. Apocalipse, por favor. Apocalipse ainda, nós vamos ler capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim o texto: quando o vi, capítulo 1, versículo 17 e o 18. Vamos ler. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus está vivo, irmãos. A sua igreja está viva. O seu povo está vivo. Aleluia. Os seus discípulos estão vivos. E vai fazer a diferença nesses últimos dias. Se você pode concordar com essa palavra, levante a sua mão e adore ao Senhor. Ele vive e diz: a mim é dada as chaves do reino. Glória a Deus. Versículo 19 de João, de Mateus, da leitura em pauta, capítulo 16, versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aleluia. Tem gente querendo brincar de igreja. Acha que igreja é algo que possa fazer em qualquer lugar, de todas as formas. A igreja tem autoridade na terra. Tem gente querendo brincar com a igreja, minar a igreja, mas a igreja é do Senhor Jesus, e aqui dentro tem discípulos verdadeiros. Ô igreja, eu dar-te-ei as chaves do reino. É quem permite, a igreja é quem permite a entrada nos céus. Pela pregação reveladora e divina do Santo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja anuncia o único meio de acesso a Deus, a fé. Ela fecha o acesso também àqueles que não têm uma fé verdadeira. A igreja confirma na terra o que já foi dito por Deus. E aí eu volto ao Apocalipse novamente para encerrar nesta noite, e a gente dando glória a Deus. Aleluia. Quando o vi, caí com os seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, igreja, não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Adore a Jesus vivo aqui esta noite. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.